Boa noite, que a paz e a graça de Jesus esteja com todos. Amém. Mais uma aula para o nosso curso avançado em teologia. Nós estamos falando de bibliologia, né? E vou dar uma repassada aqui para a gente ver até onde a gente parou. A gente falou sobre as divisões dos livros. Vocês lembram, né? Que a igreja agrupa os 39 livros do Antigo Testamento em 5 partes. Lê o Pentateuco, históricos, poéticos, profetas maiores e menores. Já falamos sobre isso. A divisão de Flávio José, conforme está lá em Lucas 24, 44, é leis, salmos e profetas, né? A Torá, os Nebilim e os Ketubins. Também a gente já falou sobre isso, então vamos continuar aqui a nossa aula. E aí eu falei que o Novo Testamento está no Antigo ocultado e o Antigo Testamento está no Novo revelado, ou seja, o Antigo Testamento anunciava aquilo que haveria de vir e no Novo Testamento ele confirma aquilo que veio, né? Jesus veio para salvar a humanidade. Então o Antigo Testamento o Novo Testamento está no Antigo ocultado e o Antigo está revelado no Novo, ok? E aí nós chegamos no Novo Testamento, que são 27 livros, dos quais estão divididos em evangelhos, que são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Dentre os quais 3 são evangelhos sinóticos, que contam a história do mesmo ponto de vista. Tá? Histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, e epístolas, que são 21, né? Que são 9 gerais e 13 paulinas. As epístolas gerais são Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João e Judas. As cartas paulinas, porque foi escritas pelo apóstolo Paulo, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão. E o último livro, fechando a Bíblia, é o livro profético, que é o livro de Apocalipse, escrito por quem? João, né? Pelo apóstolo João na ilha de Patmos, ok? Então a gente passou e aí a gente vai continuar a aula daqui, né? Que é a divisão cristocêntrica da Bíblia. Ou seja, toda a Bíblia tem um único tema, um único assunto, que é quem? Jesus. Exatamente. Os crentes anteriores a Jesus, ou anteriores a Cristo, olhavam adiante com grande expectativa. Como nós vemos em 1 Pedro 1, do 11 ao 12. Quem pode abrir aí? 1 Pedro, capítulo 1. Os crentes do Antigo Testamento, tá? Olhavam adiante com uma grande expectativa. É o que o apóstolo Pedro diz aí, na sua primeira epístola, no capítulo 1, no versículo 11 e 12. Pode ler? Pode. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. O 12. Aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós. Eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então Pedro está dizendo que os crentes anteriores a Jesus, né, os judeus, aqueles que vieram antes de Cristo, olhavam adiante esperando a vinda do Messias. Eles olhavam e esperavam a vinda do Messias. Toda a Bíblia ela vai falar do Messias. No Antigo Testamento, os crentes eles olhavam adiante, eles olhavam para frente e ficavam esperando a redenção que viria através do Messias, como o próprio Pedro diz. O próprio Espírito Santo colocou isso neles para que eles anunciassem a vinda do Messias. Ao passo que os crentes de hoje, né, do Novo Testamento para frente, eles veem em Cristo a concretização dos planos de Deus. Os do Antigo Testamento olhavam e vislumbravam um futuro, um Messias chegando. O Novo Testamento olha e diz: o Messias chegou.
ele está no meio de vocês, ele veio, morreu e ressuscitou, e é esse Messias que nós devemos anunciar. Então, as duas partes da Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, são cristocêntricos. O Antigo Testamento olhava para frente, aguardando a vinda do Messias, a vinda do Cristo. O Novo Testamento olha e diz, ele já veio. Ele está no meio de nós, ele veio, morreu e ressuscitou. Alguma pergunta, dúvida? Tudo bem. Bora? Então, a gente chegou aqui e eu quero só dar um panorama aqui rápido, que a Bíblia, tá, ela pode ser dividida na estrutura geral e cristocêntrica. Isso é, ela se baseia nos ensinos do próprio Jesus. E isso nós vemos cerca de 5 vezes no Novo Testamento. Aqui estão os textos. Vamos abrir um deles? Vamos abrir 2. O Zé abre Mateus 5,17. Thaís abre Lucas 24, 27. Para a gente ver o próprio Jesus afirmando que as Escrituras falam dele. Tá? Em Mateus 5,17. Encontrou, Zé? Já. Pode ler. Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Jesus dizendo que veio cumprir a lei. A lei se cumpre em Cristo. Tá? Jesus então está dizendo, ó, a lei falava de mim. E eu cheguei para cumprir aquilo que a lei dizia. Lê aí, Lucas 24, 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Ou seja, Jesus, de novo, começando por Moisés e todos os profetas, explicava, e o próprio Cristo explicava que aquilo que Moisés estava dizendo e que os profetas estavam dizendo era dele. Ele queria dizer, ó, tudo que vocês aprenderam pelos profetas e Moisés falava de mim. Hoje se cumpre. Estou aqui, o Messias chegou. E João 5,39 diz assim: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. E são estas Escrituras que testificam de mim. Jesus dizendo, vocês examinam as Escrituras, vocês são mestres da lei, vocês olham as Escrituras porque sabem que a Escritura tem vida eterna, e a vida eterna sou eu. As Escrituras falam de mim. O Antigo Testamento fala de mim. Tá? Isso em João 5,39. Em Hebreus 10, 7... Lê aí, você abriu, Lê? Hebreus capítulo 10, versículo 7. Esses são textos testificando aí, onde o próprio Cristo falava acerca dele no Antigo Testamento. Tá? Hebreus 10, 7. Hebreus 10, 7, né? Isso. Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Lê de novo. Devagar. 10, 7. Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Amém? O escritor de Hebreus falando do próprio Jesus, dizendo que no princípio do livro, nos princípios, na história do povo de Israel, falava, testificava de Jesus para que o Cristo viesse fazer a vontade do Pai. Certo? Então, Mateus 5,17, Lucas 24, 27, João 5,39, Hebreus 10, 7, eles mostram que toda a Escritura fala de Jesus, que toda a mensagem do Antigo Testamento apontava para Cristo, e no Novo Testamento foi cumprido aquilo que era falado no Antigo Testamento. Beleza? Então, sim, Cristo é o centro e o coração da Bíblia. Por quê? Porque o Antigo Testamento descreve uma nação. O Antigo Testamento vai falar da história de uma nação. Que nação é essa? Qual é a nação que fala no Antigo Testamento? Qual é a história de que nação é falada no Antigo Testamento? Exatamente, a nação de Israel. Então, o Antigo Testamento descreve uma nação, a história do povo de Israel. Tá? Tem outras histórias, mas a história central é Israel. Tá? E o Novo Testamento descreve um homem. Que homem? Jesus.
O Novo Testamento aponta o próprio Cristo, tá? Toda a Bíblia, então, ela se converge em Cristo. O que é convergir? Convergir é toda a Bíblia se completa em Jesus. Se tirar Jesus da Bíblia, a Bíblia é só um livro e mais nada. Então, toda a Bíblia, o Antigo Testamento falando da história de uma nação, Israel, e o Novo Testamento falando de um homem, Jesus, ela se converge em Cristo. Ela finaliza em Cristo, ela termina em Cristo. Tá? Ela começa e termina em Cristo. Então, tudo que a Bíblia aponta, ela vai apontar para Cristo, como deixa claro João 20:31. Vamos ler? Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ou seja, foi escrito para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crendo nele, tenhais vida em seu nome. Então, Cristo é a nossa palavra viva, tá? Ele é a palavra viva que percorre todas as páginas das Sagradas Escrituras, tá? Lucas 24:44, a gente já leu, né? Que Jesus fala, que está falando dele na lei, salmos e profetas. Ou seja, em toda a Bíblia, Jesus Cristo percorre todas as páginas da Sagrada Escritura, desde o Gênesis até o Apocalipse. Então, considerando que Jesus é o tema central da Bíblia, sabemos então que Jesus é o tema principal. Qual é o assunto da Bíblia? Jesus. Jesus que veio salvar a humanidade. A gente pode resumir da seguinte maneira.